Chegamos aqui para te adorar, com o coração disposto a te buscar. Tua graça nos trouxe até este lugar, e o teu amor nos faz recomeçar. As lutas ficaram para trás, Senhor. Tua mão nos guiou com eterno amor. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o seu mês. Porque você está começando da melhor forma na presença do Senhor, participando do corpo e do sangue de Cristo, participando da sexta Santa Ceia. Que vitória nossa poder chegarmos até aqui, no meio. O meio é um período um pouco complicado, você sabe disso, né? A Bíblia diz que o meio, ele nos leva a grandes riscos. É por isso que o profeta disse: aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Renova no Senhor no meio. Fortalece no Senhor no meio. Anima no Senhor no meio. Para que a gente possa ir virar daqui a pouquinho, se Deus quiser, para o segundo semestre, fortalecidos em nome de Jesus. Então hoje que essa ceia te traga renovo, que essa ceia te traga saúde espiritual, física e emocional. E você que entrou aqui hoje, que essa ceia te mostre o quanto você é importante para Jesus, o quanto a sua vida é preciosa, amém? Cumprimentar os nossos irmãos que nos assistem pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja Vivendo o Novo Tempo. Que você também possa viver um novo tempo na sua vida, na sua família. E eu quero convidar você a vir nos visitar. Nós estamos localizados na rua Diego Velasquez, número 105, Jardim Britânia, aqui no Morro Doce. Estamos próximos ao terminal de ônibus Jardim Britânia. Aproveito também para te convidar a se inscrever no nosso canal do YouTube. Por favor, coloca aqui. Nós estamos trabalhando muito no YouTube, porque tem tido muito alcance, pessoas que estão nos acompanhando. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, nós vamos colocar aqui você da igreja para se inscrever, e você que só assiste essas pregações, por favor, se inscreva também, ative as notificações no sininho e segue a nossa página também no Instagram. Então, aqui está o nosso canal Vivendo um Novo Tempo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Vai ser abençoado pelas palavras que estão sendo colocadas lá. Vai ser um prazer ter você inscrito. E também o nosso Instagram estaremos colocando também, para você também começar a seguir tudo sobre a nossa igreja. Tanto programação, eventos, quanto cortes também, palavra. A gente quer levar até você o que Deus está fazendo neste lugar. Tudo que tem acontecido aqui é para louvor e glória do nome dele, e ter você participando de tudo faz parte daquilo que a gente tem orado para poder levar Jesus adiante, quanto mais pudermos, em nome de Jesus. Amém? Então aqui também está o nosso Instagram, pode seguir lá. Muito obrigado pela sua atenção. Quero te convidar agora, por favor, a tomar a sua Bíblia para ouvirmos a palavra do Senhor. Hoje é a noite mais importante desta igreja. Todo culto é importante. Mas o culto de hoje é o culto que nós voltamos ao Calvário. É o culto que nós nos lembramos o motivo que nos faz estar aqui. Não há outro motivo pelo qual nós estamos aqui nessa noite, senão por causa de Jesus. Não é por causa de homens, não é por causa da igreja. Nós estamos aqui por causa desse motivo. A mesa posta hoje, aonde tem aqui o cálice que representa o sangue, e onde tem o pão que representa o corpo de Jesus que foi moído,
É o verdadeiro motivo pelo qual estamos aqui e pelo qual você está aqui. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei quem você é, eu não sei a sua história, eu não sei a sua religião. Você não veio no lugar onde pregamos religião. Nós pregamos Jesus. E é por causa dele que você está aqui, porque ele ama a sua vida incondicionalmente. Talvez você entrou aqui hoje e há uma acusação sobre você. Esse nem é o lugar que você deveria estar. O que você está fazendo em uma igreja? Você está aqui hoje porque Jesus te trouxe e ele ama a sua vida. E a mensagem dessa noite é essa: você é amado por Jesus. Amém? Talvez você tenha algumas referências de amor que te decepcionaram um pouco. Prometeram amor e não amaram. Prometeram que iam te aceitar como você é. E passou um dado momento, começaram a fazer exigências para te amar. Jesus te ama como você é e não exige nada para te amar nessa noite. Que você receba isso. Acima de tudo, a mensagem da cruz. Que amor é esse que foi cantado aqui? É o amor que nos recebe como nós somos. E isso é gratificante. Abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho de João, capítulo de número 20. João 20. É a leitura que faremos nessa noite. Especial. Vamos ler João 20, a partir do versículo 1. Eu não sou de ler muito versículos, mas hoje eu vou caprichar na leitura com você. Que trouxe Bíblia vai me acompanhar, que não trouxe pode acompanhar no telão. Diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e ela viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava. Quem é o discípulo que Jesus amava? João. E disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos aonde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Não se lembraram. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, ainda chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, achando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria! E ela, voltando-se, lhe disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Versículo 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Amém? Fecha a tua Bíblia. Fecha os teus olhos, por favor. Coloca a mão no teu coração.
peça para Deus falar com você. Peça para Deus que essa palavra hoje te faça sair daqui diferente. Eu quero que você peça para Deus que aquilo que Ele vai colocar na tua mão hoje, você seja capaz de executar. Você pode fazer uma oração dessa? Cheia de fé, sem saber exatamente o que Deus vai colocar na tua mão? Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da tua mesa, no lugar mais sagrado dessa terra, que é o altar. Senhor, obrigada pela tua igreja, obrigada pelo teu povo, obrigada pelos seus filhos que vieram aqui hoje, nessa sexta Santa Ceia do ano. Senhor, eu quero pedir que o Senhor me use pela tua misericórdia. Eu quero pedir que eu seja um instrumento hoje a ungir ministérios aqui através da palavra. Hoje o Senhor vai levantar, Senhor, pessoas aqui. E eu já abençoo cada um que vai receber, viver e praticar essa palavra. Que o Senhor venha fazer coisas extraordinárias após esse culto, Senhor, na vida de cada um. Eu repreendo todo impedimento, toda barreira, tudo que quiser atrapalhar, impedir, roubar essa palavra hoje. Caia por terra em nome de Jesus. E que o Senhor vá de encontro aos nossos corações. Amém. Queridos, esse texto de João 20, ele é um texto tão lindo, que ele acabou de se tornar um louvor, né, maravilhoso, que a gente tem ouvido muito, e eu que particularmente amo. Estou apaixonada por esse louvor, que nós, inclusive, cantaremos ao final. Mas ele não é só lindo pela metade, ele é lindo por inteiro, porque em um só capítulo há uma história incrível, algumas histórias incríveis. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Mas se você atentou à leitura, há uma personagem específica, e é dela que eu vou falar, Maria Madalena. A Bíblia não conta muito detalhes sobre ela, e há até algumas más interpretações acerca de quem essa Maria Madalena é. Porque há tantas Marias circulando a vida de Jesus, né, o seu ministério, mas essa Maria é uma que tem a primeira parte da sua vida não muito falada, mas uma parte muito delicada. Porque o Evangelho de Lucas vai falar dela e vai contar que ela é a mulher que Jesus expulsou dela 7 demônios. Então você imagina a vida que ela vivia. Porque se um demônio na vida de uma pessoa faz um estrago, 7 vezes mais o estrago. Então devia ser devastador a vida dessa mulher. Devia ser muito triste. Eu não sou de acompanhar a novela. Tudo que tem que acompanhar não me apetece, né? A onda agora, a febre é maratonar a série. Irmão do céu, eu não tenho paciência. Meu Deus, tá? Acaba o primeiro capítulo, aí quando você pensa que vai ter o desfecho, você tem que ir para o outro. Aí depois você tem... Ah, não, para mim tem que ser assim, ó. Eu saber que tem meio, começo, meio e fim. Demorou, já não me apetece. Novela é assim, né? Vai te enrolando, te enrolando. Eu nunca assisti novela. De Globo, então, meu Deus, aí eu fui liberta quando eu voltei para Jesus, né? Porque a Globo não entra na minha casa. Mas a Record fez uma novela muito boa, que é a de Jesus. E a cena dessa mulher, da Maria Madalena, que foi liberta. Foi uma cena muito forte. Apesar de eu não ter assistido, eu vi muitos pedacinhos no Instagram. E é linda, porque a história é tremenda. Essa mulher, ela era possuída por 7 demônios. Ela não tinha vida, porque quando um saiu, o outro entrava. Eles faziam da vida dela um inferno literal. Mas a Bíblia conta que um dia ela tem um encontro com Jesus. Ela se encontra com Jesus. Jesus liberta ela dos 7 demônios. E a partir daquele momento, ela começa a seguir Jesus. Maria Madalena se torna uma seguidora fiel. Ela se torna uma discípula de Jesus. Ela está ao lado dele em toda a sua trajetória, a partir do momento da sua libertação. E aí você vai ver a Bíblia contando que ela está no dia da prisão, quando Jesus é preso no Getsêmani, que ele desce, Maria começa a acompanhar
toda a trajetória da crucificação. Maria está, quando ele está preso, ela assiste tudo. Maria está aos pés da cruz, quando Jesus estava sendo crucificado. Maria está no sepultamento, quando sepultaram ele naquela cova emprestada, naquele ofício fúnebre. Ela está em todos os momentos, até que Jesus é sepultado. E ela volta no sábado à noite, angustiada para sua casa. Acredito eu, a Bíblia nos diz, permita-me ilustrar, que Maria senta no sofá, olha a hora, vai dando meia-noite para o domingo. Eu vou tentar descansar um pouco, porque desde a sexta-feira ninguém dormiu em Jerusalém, ninguém. Desde a sexta-feira, tantos os gentios, os que não criam em Jesus, como os judeus, os que o acompanhavam, foram completamente abalados pelos últimos dias. Jesus, preso no Getsêmani, até o dia do sepultamento, foram dias de dor, dias de memórias que ficaram gravadas, impossíveis de apagar. Maria está nesse ambiente, Maria está nesse clima, Maria está nessa dor de não acreditar que o Salvador, Jesus Cristo, morreu. Então ela descansa um pouquinho, olha o relógio, obviamente é uma ilustração, e ela diz, eu vou esperar amanhecer, e eu vou para o sepulcro. Eu não aguento ficar aqui, eu preciso ir ver o corpo do meu mestre. E dado o momento, ela não dorme, só passa um cochilo. Quando ela acorda, ela fala, não, eu vou agora, nem amanheceu ainda, o sol nem raiou ainda, mas eu vou agora. O texto diz para você que ela vai madrugada, e ainda está escuro. E ela sai para ir ao encontro de Jesus no sepulcro. E quando ela chega lá, você lê, eu não vou me deter tanto nessa parte, que ela chega, o primeiro impacto que ela tem, a pedra está removida. Queridos, a pedra, você viu a história de Lázaro, que quando eles sepultavam, não era como nos dias que nós sepultamos hoje, seja embaixo, seja em gaveta, era exatamente na montanha, cavava-se aquele buraco e colocavam uma pedra na frente. E quando ela chega, aquela pedra para ser removida, não dava para ser por uma pessoa, não dava para ser por duas pessoas, era uma pedra muito pesada. Haja visto que Jesus, quando vai ressuscitar Lázaro, ele dá a única ordem, que ele não precisou fazer nada, que aí também quem tinha que fazer era o povo, tirai a pedra. Então eles vêm e tiram. E quando Maria chega de madrugada, qual é o susto? Ela viu fechar a pedra. Ela viu a dificuldade que foi para rolar a pedra e fechar. E quando ela chega na madrugada, a pedra está removida, ela toma um susto. Roubaram o corpo do meu Senhor. Ela vai correndo até onde os discípulos estão, contam para eles, você viu a história, vem Pedro, vem João, Pedro está um pouco gordinho, João passa por ele, vai batido, ganha na corrida, entra, e acontece tudo o que vocês viram. Só que o que eu acho interessante, pulando, eles veem que a pedra estava removida, eles veem que o lençol está lá dentro, a roupa que Jesus usou, e eles vão embora. Quem fica? Maria. E Maria fica chorando, porque eles esqueceram, a dor foi tão grande, irmãos, é muito difícil lembrar ou pensar na possibilidade de ressurreição, quando viram ele dilacerado na cruz. A gente pensa, como que eles esqueceram da ressurreição? Queridos, foi a coisa mais traumática o que eles assistiram. Jesus sendo completamente dilacerado na cruz. Jesus tendo o seu lado transpassado. A memória que tinha agora, que é a memória episódica que a gente tem, quando a gente vê alguma coisa acontecendo, a nossa memória vai guardar o episódio, o que ocorreu. Ela está ativada, então ninguém está lembrando da memória semântica, do que contaram. Não, estão lembrando do que viram. Então, para ela, ninguém lembrou. Roubaram, levaram o corpo. E ela está chorando porque levaram o corpo. E aí tem a história mais linda, né? Que primeiro, ela fala com Jesus, sem reconhecê-lo.
Ela acha que é o jardineiro falando com ela. Mulher, por que você está chorando? Levaram o corpo do meu Senhor. Eu vim aqui só prestar minha homenagem. Levaram o corpo do meu Senhor. E ela está abaixada chorando. Aí Jesus chama ela pelo nome. Nome. Jesus fala, Maria, oh meu querido. Quando ela ouve o nome, ela se arrepia toda, porque ela já ouviu ele chamando ela várias vezes. E quando ela se arrepia, ela, Rabone, meu Senhor. Aí Jesus diz para ela, sim, sou eu. Aí acontece a coisa mais extraordinária. Jesus dá uma ordem para Maria. Sou eu. Ressuscitei. E agora você vai e anuncia aos seus irmãos que você me viu vivo, ressuscitado. Sabe o que eu acho incrível? Escute. Jesus poderia ter aparecido para qualquer pessoa, mas ele escolhe Maria para ser a primeira anunciadora da maior notícia da história. Jesus não está mais morto, ele ressuscitou. Ela sai correndo, obedecendo a ordem de Jesus. Ela quem? A ex-endemoniada. Irmã Marilene, a ex-endemoniada. Jesus escolhe uma ex-endemoniada para um chamado tão especial. Porque todos sabiam quem ela era. Todos acompanharam o que o diabo fazia na vida dela. Só que todos também viram a sua transformação. Jesus restaurou a vida dela. E agora ela recebe a honra de carregar a notícia que mudaria a história da humanidade. Eu queria fazer uma pergunta aqui nessa noite. Quem aqui teve a sua vida transformada por Jesus? Levanta a sua mão. Quem aqui foi liberto de uma forma sobrenatural por Jesus? Vamos fazer uma enquete? Quem aqui foi liberto do álcool? Você bebia e hoje você não bebe mais. Levanta a sua mão. Estica, irmão, o céu está te vendo. Glória a Deus. Quem aqui foi liberto de um demônio? Uma pessoa que já ficou endemoniada, possessa. Levanta a sua mão. Amém. Tem pessoas aqui. Glória a Deus. Quem aqui foi liberto de um vício de um cigarro? Você era preso na nicotina e hoje não está mais. Levanta, estica, estica. Oh glória, oh glória, oh glória. Quem aqui foi liberto da vida de prostituição? Levanta a mão. Não é prostituição de vender o corpo. Prostituição de ter relação sexual com quem viesse, com quem viesse. Esse é um pouco constrangedor, né? Ainda mais mulher, jamais vai levantar. Então, essa você não precisa levantar. Quem aqui foi liberto das drogas? Cocaína, maconha, olha, olha. Estica, amor, estica que o seu eu gosto de falar, né? Glória a Deus, olha quantas pessoas. Então, vocês todos são ex, né? Ex-tudo. Somos ex. Ela era uma ex-endemoniada. Você é ex alguma coisa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele chama ex pelo nome. Ele chama os ex pelo nome. Ex-logado, agora o meu filho Demétrio. Ex-drogado, agora o meu filho Bruno. Ex-alcoólatra, agora o meu filho Toninho. Ele tem chamado. Jesus chama Maria Madalena. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Deus transforma as pessoas e depois Ele lhes dá uma ordem. Ide e anunciai aos seus irmãos. Jesus transforma Maria, faz uma obra tremenda na vida dela e chama ela para um propósito. Ela precisava assistir aquele momento. E ele fala para ela, vai anunciar aos seus irmãos. Era um domingo como esse, o dia que ela recebe um chamado. E hoje Deus me trouxe aqui, porque Ele fará alguns chamados nessa noite.
de algumas pessoas que vieram aqui, alguns que vão ser chamados para uma grande missão. Eu vim aqui hoje ungir missionários neste lugar. Eu vim aqui hoje ungir gente que Deus vai levantar nesta noite a sua vida e o seu ministério. Maria Madalena não foi a única pessoa transformada por Jesus que recebeu a ordem de ir, anunciando. Pelo contrário, sempre que alguém experimentava a libertação, essa pessoa recebia, junto com a cura, junto com a libertação, junto com a transformação, um selo de testemunha do Senhor. Quer ver? Quando Deus fez a obra que fez na sua vida, meu irmão, escute bem. Ele tinha 2 propósitos. Essa obra que você levantou, que ele te libertou. Ele tinha 2 propósitos sobre isso. Primeiro, glorificar o nome dele. Porque aonde você passa hoje, você que é esse, lá na vila, lá no meio dos amigos, que todo mundo está reunido com os amigos, que você travava as 4 rodas, hoje você está com a Coca-Cola, e os caras falam, meu, bebe um pouquinho, meu. Não, hoje eu não bebo mais, hoje eu estou só na Coca. Você não sabe, mas o nome do Senhor está sendo glorificado através do seu testemunho. Quando você passa lá na rua, que você ficava na biqueira, e hoje você passa, era um pó, né? Era magro, os olhos esbugalados para fora, todo mundo falava, esse aí vai para a sepultura rápido. Hoje você passa gordinho, barrigudo, tá tudo bem, porque é por um bom motivo. As pessoas olham e falam, quem diria, o fulano que era nóia mudou de vida, o nome dele está sendo glorificado. Então esse é o primeiro propósito, glorificar o nome dele. O segundo propósito, quando ele fez essa obra, ele te chamou, jogou sobre você uma responsabilidade. Ide e anunciai. Conta o que eu fiz na sua vida. Conta as minhas obras. Conta a transformação que eu fiz na sua vida. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver algumas passagens de pessoas que vivenciaram isso. Primeiro exemplo, o endemoniado de Gadara, o gadareno. Você conhece a história, o pastor pregou esses dias. Jesus liberta ele, um homem que vivia no cemitério, preso por demônios também. Só que ele era legião, ele não era 7. Ele era uma legião. Entrava, saía, entrava, saía, entrava, saía. Ele não tinha vida. E quando esses demônios o pegavam, ele tinha uma força extraordinária que para poder contê-lo, ele era amarrado com corrente. Você conhece a história? A Bíblia vai contar essa história lá em Marcos, capítulo 5, depois você lê. E quando Jesus chega em Gadara, que liberta ele, agora o homem que precisava ser preso está livre. Agora o homem que estava horrível, aparentemente está com o semblante calmo, transformado. Ele faz um pedido para o Senhor. Jesus, já que eu vivi tanto tempo preso nesse lugar, já que o Senhor veio e fez essa obra na minha vida, deixa eu ir com o Senhor, deixa eu me tornar o teu seguidor, ficar do teu lado, eu não queria te largar. Aí Jesus diz isso aqui para ele. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19, por favor. Ele faz um pedido. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, vai para os teus, a mesma ordem que ele dá para Maria, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Jesus liberta ele, faz uma obra, mas coloca nele uma missão. Vai e anuncia para a tua família. Vai lá, fala para a tua mãe. Vai lá, fala para o teu pai. Vai lá, fala para os teus irmãos. Vai lá, fala para os teus primos. Vai lá, fala para os seus tios. O que eu fiz na sua vida e fala do meu poder. Eu tenho uma pergunta nessa noite. Você tem feito isso, meu irmão? Você que levantou a mão aí, quem te libertou foi Jesus. Você tem anunciado isso no meio da sua família? Você tem levado a sua família ao conhecimento do poder de Deus, do que Ele fez na sua vida? Ou você está só orando pela sua família? Deus manifestou o poder dele, não é para você só orar, é para você anunciar para a sua família que Jesus Cristo tem feito uma grande obra na sua vida e que a obra que Ele está fazendo em você, Ele quer fazer na vida deles também. Foi isso que Jesus disse para ele.
Você tem que ser missionário da sua casa, querido. Você tem que ser missionário da sua família. Você tem que falar para eles: Deus te deu essa missão. Você sabia que você foi ungido missionário? Você sabia, irmão? Sim ou não? Não sabia. A maioria ficou quieta e diz o adágio popular que quem cala consente. Então você sabia. Agora eu quero que você pergunte para o seu irmão aí: você sabia que você foi ungido missionário? Pergunta para ele aí. Sabia ou não? Quando, pastora? Nunca fui. As igrejas que eu frequentei não tinha esse negócio de missionário. Era só pastor, era só evangelista. Eu nunca fui. Eu nunca fui para a África. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. No dia que Jesus teve um encontro com você, no dia dessa libertação aí que você levantou a mão, no dia da sua transformação, você recebeu essa unção. A unção do ID. Esse é o teu selo missionário. Você não precisa ir para a África para ser um missionário. Você não precisa ir para Zimbábue. Eu vou lá para a Bahia. Eu vou lá para os confins da terra. Você já evangelizou alguém na tua rua? Aquele vizinho que você só xinga, miserável, essa é hora desse som, tá ligado? Ô tribuloso. Você já falou para ele de Jesus? Eita, pastora, misericórdia. Então, ali é o teu campo missionário, a tua rua. A tua família. Você parou para pregar para a tua família? Você parou para pregar para o teu tio? Aquele tio lá, acabou de lembrar dele, né? É dele. Parou para pregar para o teu irmão? Ah, meu irmão não gosta de ouvir, pastor. É ele que Deus está falando que você tem que pregar. Há um ID sobre mim, há um ID sobre você. O problema é que as pessoas acham que missionário é ungido com esse óleo que a gente usa aqui derramado na cabeça. Não, nós já fomos chamados missionário quando nós colocamos a nossa vida, porque a Bíblia diz: ide. O ide é imperativo. Por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide, põe aí para mim, por favor, é Marcos 16:15. E disse-lhes: ide, pastores. Amém, irmão? Ide, evangelistas. Amém, irmão? Ide, músicos. Não. Ide. Ide é uma ordem imperativa. Ponto. Por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem ide? Quem foi batizado e quem foi transformado por Jesus já é ungido missionário. A tua faculdade é um campo missionário. Aquela academia é um campo missionário. O teu vizinho é um campo missionário. A tua sala é um campo missionário. Essa empresa que você está é um campo missionário. Você precisa ir lá. O rol de amigo que você largou. Ah, pastor, agora eu não me misturo com essa gentalha. Sim, mamãe. Não. Não, mamãe. Quem falou que você não pode se misturar com a gentalha? É, porque agora os caras são desandados, eu não troco nem ideia mais, porque agora eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. E Jesus, por um acaso, deixou de andar com a gentalha? Jesus, por um acaso, fez acepção de pessoas? Jesus, por um acaso, se distanciou de quem era errado? Pelo contrário, Jesus passa a noite na casa de um ladrão. É um recado para nós. A nossa luz tem que brilhar no meio das trevas. Nós não podemos andar só com crente. Obviamente, abre aspas, se você tem domínio próprio, se você já consegue lutar contra os seus desejos. Agora, se você ainda é tentado pela bebida, não vai ficar lá, né, irmão? No meio dos caras bebendo, porque em 2 minutos o diabo vai trabalhar e você vai estar virando copinho. Então, ainda não estou bem para ficar lá. Tudo bem. Não é hora, vai orando. Mas dá para evangelizar por WhatsApp. Dá para evangelizar na casa, não no bar. Mas você precisa ir lá, porque aonde Deus te tirou, tem mais gente que Ele quer alcançar lá. E Ele quer que você seja o instrumento que Ele vai usar. Eu entendo, queridos, que muitas das vezes a gente dá um monte de desculpa. 10 culpas. Nós temos 10 culpas para dizer. Eu não sei falar, eu não leio a Bíblia direito, eu não sei pregar. Querido, eu vou te contar uma história. Essa história que eu vou contar, ela está... Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu fiz uma gambiarra aqui. Espera aí, tá? Acho que eu pedi para a Paola colar aqui para mim no iPad, e eu pulei a parte, não selecionei, mas a história é muito conhecida.
é a história do cego de nascença. Você conhece a história? Jesus tem um encontro com ele, transforma a vida dele e cura ele. Começa um enorme debate, porque ele não conhecia Jesus. Ele era um gentil, ele era um judeu, mas ele não conhecia Jesus. Ele andava no templo, tudo, e os fariseus ficam loucos. Porque ele começa a contar que um homem chamado Jesus curou ele. E é interessante que eles começam a fazer um monte de interrogação e de pergunta. Aí eu gosto que ele vira e ele fala assim: olha, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu não sei explicar nada para vocês, quem ele é, eu não sei contar detalhe. A única coisa que eu sei, eu era cego e agora eu vejo porque Jesus me fez enxergar. Ponto. Sabe o que ele dá para nós? Uma aula. A gente não precisa conhecer a Bíblia de ponta a ponta. Você não precisa ter curso de hermenêutica, homilética. Você não precisa conhecer o Pentateuco inteiro. Você não precisa saber tudo sobre Apocalipse. Você precisa só dizer o que Jesus fez na sua vida. Você precisa só saber de cor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, no Filho, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o Filho dele, Jesus, para morrer no teu lugar, porque Ele te ama. Bela pregação. Pronto! É a pregação. O jovem falou: gente, não fica querendo que eu fique explicando as coisas não, porque eu nem sei explicar, não sei nem direito quem ele é. A única coisa que eu sei, encontrei com ele, ele fez um guspe lá, é loucura o que ele fez, cuspiu, fez um lodo, passou no meu olho e agora eu estou aqui enxergando tudo. Jesus me fez enxergar e é Ele que eu estou falando para vocês que fez essa obra linda. É sobre isso, é anunciar o que Ele fez. Lembra da mulher samaritana toda ferida emocionalmente? Está parada na beira do tanque, tentando pegar água. E está angustiada, tentando ser feliz no amor. E pega um aqui, não dá certo, pega outro. Ela era usada. Jesus vem, tem um diálogo enorme com ela. Coisa que fere o padrão, porque judeu não conversaria com mulher, muito menos samaritana. Jesus passa um tempo conversando com ela. Quando termina a conversa, essa mulher já está completamente tomada pela presença do Senhor. As palavras dele entrou tão profundo no coração dela, os discípulos chegam. E quando eles chegam, ela sai e ela vai anunciar na cidade. Vem e vejam um homem que falou tudo o que eu estava vivendo. Ele é um profeta. A mulher ferida vai pregar o evangelho. Evangelho significa boas novas, a salvação. Deixa eu te perguntar uma coisa, querido. Naquele dia a ordem foi dada para Maria, uma missão. Vai e anuncia que eu morri, que eu sofri, que eu fui sepultado, mas que eu já estou vivo, eu vou para o Pai. Você tem anunciado, irmão, Jesus? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nesse mês de maio que acabou, você evangelizou pelo menos 2 pessoas? Quem evangelizou pelo menos 2 pessoas? Olha, o tanto de gente que tem aqui, o pouco de mão levantada. Será que nós não temos sido extremamente egoístas? Pessoas que têm vivido coisas maravilhosas com Deus. Uma obra tremenda Deus tem feito no teu casamento. E talvez alguém veio e reclamou do casamento e você segurou. Não vou contar, porque é inveja. Meu Deus, se eu contar, a inveja vai pegar meu casamento. Será que você não tem sido egoísta? De Deus está transformando a sua vida. Tanta coisa mudou. E você não está falando para ninguém. Você está guardando para você. E tem tanta gente querendo ter a vida transformada e que tantas coisas mudem. Mas nós somos egoístas. Porque a gente só pensa em nós. Esse mês que passou, você contou o testemunho para alguém, ainda que não pregou, só contou. Então, cara, comecei a frequentar uma igreja aí. Meu Deus, está fazendo uma obra na minha vida, cara. Você não vai acreditar, eu estou mudando tanto. Eu nem ficava com a mulher. Agora mesmo, dá uma vontade de ir embora para casa para poder ficar com a mulher. As coisas mudou de um jeito, quem diria?
É o seu testemunho, é do seu jeito. Isso aí, o cara vai olhar e vai falar, caramba, meu, cara, eu sei que era tranqueira, não ficava com a mulher e agora está ficando. Você convidou alguém para vir na igreja? Você falou de Jesus para alguém? Isso tem que queimar, querido, em nós. Porque nós somos chamados para pregar o evangelho. O problema agora é que as igrejas estão pregando, nós somos chamados para pregar que vamos ficar ricos. Nós somos chamados para pregar que agora a vida é só promessa de abundância. Querido, nós somos chamados para pregar a mesma mensagem de Maria. Jesus morreu, mas ressuscitou, foi para o Pai e vai voltar a buscar os seus. Corre para Jesus para você ir com Ele. Nós somos chamados para essa mensagem simples, que a gente guarda. Eu falei para Jesus, eu tenho feito umas orações para Deus, porque eu estou num antro, irmão. Eu escolhi o pior curso que eu poderia fazer na minha vida, porque quem está dentro da psicologia, Patrícia é psicóloga aqui, sabe? Jesus amado, confronta ao Senhor. E eu tenho me colocado, falei, Senhor, não me deixa perder, eu não posso ser inconveniente, que eu vou arrumar uma briga gigante que o Senhor possa não estar, mas eu também não posso perder a oportunidade. Senhor, me deixa pregar. Seja aqui, seja pelo que o Senhor está, esse caminho que o Senhor me faz passar. Eu preciso ser mais sensível, eu não posso querer pregar só do altar. Eu não posso pregar só quando eu canto, eu não posso pregar só quando tem multidão. Eu quero pregar como o Senhor pregava. Porque o Senhor disse que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Quarta-feira o pastor me pegou na estação da Barra Funda para a gente viajar, era a minha última prova. Desculpa aí, mas passei em tudo para a honra e glória do Senhor. Ah, detalhe, calma, que você vai caprichar melhor. Todo mundo sabe aqui, né? Eu contei para as mulheres do meu grupo fechado que eu passei uma luta enorme, que eu fui reprovada no meu 4º semestre, porque fiquei internada tratando um câncer e não pude fazer as provas. Fui reprovada, sem misericórdia, e passei uma batalha enorme para conseguir ser aprovada. Isso porque eu tinha dado atestado, explicado tudo. Até brinquei, falei, gente, eu não estava fazendo um tour na Europa. Adoraria, mas não estava. Estava operando o intestino de um tumor. Vocês podem entender que é por isso que eu não vim? Mas não adiantou, fui lá operado, fui lá a coisa. Paola tomou a frente, foi lá a Nicole. Moral da história, foi uma amiga minha que é doutora aí, eu sei que Deus teve misericórdia, liberaram as provas para mim, todas de uma vez, às 4, um dia uma, um dia outro, um dia outro, um dia outra, de um conteúdo que eu não estudei, e junto com as provas do 5º semestre. Eles são bem misericordiosos, né? Pensando que eu sou uma menininha de 18 anos fazendo a primeira faculdade, né? A mulher tem 50 anos, na mente só Deus para ter misericórdia. E aí eu falei, Senhor, o Senhor vai me honrar, eu vou enfiar minhas caras nos estudos e o Senhor vai me honrar. E hoje eu venho glorificar o Senhor, que para a honra e glória do Pai, eu passei nas 4, diretão, e passei no 5º semestre também, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Foi Ele que me ajudou, de mim mesmo não tinha condição, mas Ele me deu graça, misericórdia, muita misericórdia. E aí, nesse caminho, o pastor, foi minha última prova, foi me pegar, e eu estava esperando ele, que ele ia me pegar na Barra Funda, e a gente ia lá para o congresso de pastores, no trabalho, treinamento. Aí eu entrei em uma bomboniere e eu tenho pedido para Deus sensibilidade, para pregar Jesus, irmão. A gente precisa, o pessoal que vai cantar se prepara. A gente precisa preparar isso. Estar mais sensível. O mundo está gemendo, irmão. A humanidade está com dores de parto. Paulo já disse que ia chegar esse tempo e está. Hoje você olha, suicídio para tudo quanto é lado. Eu já contei aqui uma história que eu evangelizei uma moça que pulou da ponte em Perus. Eu tenho pedido para Deus sensibilidade, para eu poder pregar Jesus em qualquer momento. Semana passada eu estava no metrô, tinha uma mulher assim no metrô. Senhor, eu falei, ela está chorando. Aí eu parei pertinho dela. Aí ela falando assim, tipo chorando, ela levantou o rosto e me olhou. Eu falei, ô minha querida, tá tudo bem? Ela, não. Estou só falando com o pai aqui. Falei, eita, também sou daquelas que fala com ele. E é gostoso falar no metrô, né? Ela é, só que eu estou preocupada. Estou pedindo para ele ter misericórdia do meu filho, está precisando de um milagre. Falei, então você cruzou a pessoa certa, por 2 motivos. Primeiro, um milagre está falando com você aqui agora. Eu acabei de ser curada por Jesus de um câncer. Ele me curou. E Ele tem poder de entrar com a providência nesse milagre que teu filho está precisando. Ela, é sério? Eu falei, é sério. E segundo, eu sou pastora.
Então Deus me fez parar aqui diante de você para interceder pelo seu filho. Até mandei o nome dele na intercessão, acho que é Miguel. Aí ela falou, então nós somos servas do mesmo Deus. Falei, então nós vamos nos unir em oração. O que eu quero dizer para você é que o teu milagre vai chegar. Ela desabou e eu saí do metrô, não vi mais. Aí quarta, entrei numa bomboniere, fui comprar uma bala para poder pegar ele. Aí tinha duas mulheres conversando, né? Aí a anteninha já ligou. Aí uma foi e falou, eu também tenho mania de falar Deus te abençoe. Eu não falo obrigado, porque quando eu falo Deus te abençoe, eu estou desejando algo incrível. Não é verdade, moça? Eu falei, verdade, algo incrível, que Deus te abençoe. Ela, você também, que Deus te abençoe. Eu falei, amém. Mantivemos uma amizade, essa saiu. Aí a outra ficou, a balconista. Aí ela virou e falou assim, mas tem gente que não gosta que a gente fale Deus abençoe. Agora mesmo eu fui falar para uma moça que trabalha comigo e a voz começou a embargar. Eu fui falar para ela, Deus te abençoe, que ajudar ela, ela virou na minha cara. Falou que não gosta de mim. Que me suporta, mas não gosta de mim. Estou tão magoada. Aí eu falei para ela, deixa eu falar uma coisa para você, querida. Nem Jesus agradou todo mundo. Não se preocupa, não. Não importa o que as pessoas pensem. Eu quero dizer para você que Jesus te ama e gosta muito de você. Aí ela virou e falou assim, também não. Eu estou desviada dos caminhos dele. Irmã. Terreno fértil. Eu e ela, eu falei, o quê? Estou desviada da Assembleia. Há X anos. Eu e meu marido. Só que ele voltou agora com os meus filhos. Levando os meus filhos para a igreja. Eu sou a única que não voltei. Então você está esperando o quê para voltar, miserável? Estou brincando, não falei isso não. Só para você rir. Falei, você está esperando o quê para voltar, minha linda? Acabei de te falar que Jesus te ama sem saber do teu histórico. E agora eu quero dizer que Ele te ama mais ainda. Ele me plantou aqui para dizer para você que a hora de voltar é agora. Jesus está voltando. Você vai ficar conhecedora da palavra. O pior é minha mãe, que está enfrentando um câncer e está desviada também. Aí eu falei, ela está sofrendo um risco maior ainda, porque ela pode morrer sem Jesus. Então vamos fazer o seguinte, você vai falar para ela, mãe, Jesus enviou uma pastora lá na loja. Você é pastora? Eu falei, sou. Para falar para mim que eu preciso voltar logo. Mas você precisa voltar mais ainda, que você está quase morrendo, mas você vai para o inferno. Ela regalou o olho assim. Eu falei, porque você não falou que ela está em fase quase terminal? Você precisa falar para ela, mãe, se você morrer agora, você vai para o inferno. Nós duas, homens, nós estamos desviados. Mãe, a gente precisa de Jesus. Aí comecei a falar para ela, Jesus está voltando. E esse homem me ligando, esperando eu lá. Jesus está voltando, mulher. Pelo amor de Deus, olha os sinais. E comecei. Daqui a pouco ela começou a chorar. Eu falei, eu vou fazer o apelo. Quando eu falei, moça, deixa eu te dizer uma coisa. Entrou cliente na loja. Aí entrou cliente na loja e o digníssimo me liga. Onde você está? Estou parado com o carro aqui. Não tem onde estacionar. O inimigo tentando roubar. Eu virei para ela e falei assim, eu ia fazer uma oração, não vai dar. Câmera, né? Vai que eu... Mas eu quero dizer para você. Você pode fazer oração. Se reconcilia com Jesus hoje. Eu não vim comprar uma bala. Eu vim tirar você do caminho do inferno para você ir para o céu. Jesus te ama e a partir de hoje eu estou orando pela sua vida. Só que eu gastei muito meu cérebro tentando passar nas provas, eu não lembro o nome dela, mas Jesus vai abençoar. Você vai falar, moça da loja da bala, Senhor, salva ela e traz ela para os seus caminhos. Jesus quer usar a tua boca. Você onde você estiver, fala dele, querido. Porque essa missão, eu não vai dar tempo de entrar, mas Ezequiel diz para nós uma coisa assustadora. Se eu disser para o pecador tomar a sua vida, disser para o pecador que vai morrer, e pôr você de frente com o pecador, para você pregar o evangelho, e você não pregar, e ele morrer, meu Deus, eu vou requerer o sangue de você, porque eu dei a oportunidade para você pregar. É sério, irmão. É muito lindo cantar louvor. É muito lindo falar aqui no altar o testemunho. Mas a gente precisa brilhar lá fora, irmão. Aqui dentro precisa de luz. A luz já está irradiando. A luz precisa brilhar lá fora. Você precisa trazer a sua família para os pés de Jesus. Porque Jesus está voltando. E a hora que Ele voltar, isso aqui vai virar o inferno na terra. Já pensou sua mãe? Já pensou seu pai que você ama? Viver na tribulação aqui. Esses dias eu fiz uma oração e o Espírito Santo me tocou.
egoísta, ele falou para mim. Eu falei, Jesus, volta. Esse mundo está tão triste, Senhor. Volta logo. Toca. Eu ouvi um louvor, eu falei, toca, Senhor, as trombetas, leva a gente. Aí o Senhor falou para mim, eu voltando, sua família vai ficar tudo aí, egoísta. Porque você está pensando só em você. Seus irmãos estão desviados. Você tem primo que não conhece Jesus, tem tia. E você está me apressando. Você precisa se apressar em pregar. Porque eles vão viver todo o sofrimento. Seu amigo, sua amiga, você fala de tudo, você fala do Corinthians, você fala do São Paulo, você fala do PT, você fala do Bolsonaro, você fala de tudo, mas não fala de Jesus. Você consegue inflamar o coração pelo teu time, você consegue inflamar para brigar, briga mesmo com o primo, vem vir na eleição, vira a cara, ele é petista, vira a cara, ele é bolsonarista, você consegue inflamar tudo, mas não inflama Jesus no coração da pessoa. Você consegue dar opinião sobre o valor do salário, sobre a carne, sobre a inflação, mas Jesus não sai da sua boca. E às vezes a pessoa está sentada precisando só de uma palavra. Está na esteira precisando só um Jesus te ama. Você já foi em alguma igreja evangélica? Nós precisamos entender. Fomos ungidos missionários. Há uma missão sobre nós. Desde o dia que Ele nos resgatou, Ele está colocando em nós uma responsabilidade. Você é uma carta lida, querido. E uma carta lida precisa ser aberta, não pode ser escondida. Suas redes sociais tem uma postagem de Jesus. Quem entrar lá agora, vai ter vontade de, vai ser evangelizado, vai entrar uma alegria no coração da pessoa, vai entrar uma curiosidade de poder, que alegria é essa? Sua igreja, sabe que as pessoas sabem que você serve uma igreja? Sabe que você segue a sua igreja? Sabe que você posta alguma coisa da sua igreja? Porque a pessoa nem sabe que você vai numa igreja. E às vezes a pessoa fala, nossa, eu queria tanto ir para uma igreja. Você vai numa igreja? Faz 30 anos. 30 anos! Nós trabalhamos 27, você nunca disse. Crente 007. Ninguém sabe que ele é. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Quero chamar o pessoal que vai louvar o Senhor. Nós vamos cantar João 20. A ressurreição. Existem 3 tópicos: a sexta, o sábado e o domingo. Você que reclama que não sabe pregar, pastor, eu não sou muito bom com as palavras, eu não sou muito bom para pregar, eu tenho dificuldade. Deixa eu só te pedir, dar uma lição de casa. Só leia esses 3 dias. Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos. Cada um deles foram testemunhas oculares do ocorrido. Então cada um passa com uma visão. É interessante ver. Eu gosto muito de João, eu sou fã de João, mas também gosto da forma que os demais trazem. É que João ele é um pouco mais rico em detalhes. Mas pega, olha a lição de casa para a semana. Tira essa semana para estudar os evangelhos. Pastora, mas é muito. Então pega um. Lê do início. É curto. Os evangelhos são curtos. Porque os evangelhos vai contar a história que termina aqui. Ou não termina, né? Termina lá. Mas esses 3 dias específicos constituem a maior pregação. Maria Madalena assiste todos os eventos. E o principal ápice, Jesus dá a ordem para ela. Vai e anuncia. Sofri, padeci, morri, mas hoje estou vivo e vou para o Pai. Você só precisa pregar a história da cruz. Não precisa encher linguiça, as pessoas estão cansadas de encheção de linguiça. Só conte a história da cruz, Jesus, e conte o que Ele fez na sua vida. Me libertou do cigarro, você falou, eu fumava há 30 anos, fui para a igreja. Que igreja? Vivendo um Novo Tempo. Você não conhece? Não, entra lá no Instagram, eu vou te mostrar, vou mandar no direct para você. Aquela igreja, nossa, mas nem é famosa. Quem são esses 2 homens, essa mulher, esse homem? Nem são conhecidos, não são.
Mas foi eles que me ensinaram a história da cruz. E através daquele lugar, Jesus está fazendo uma grande obra na minha vida e na minha família. Não precisa publicar nós não, querido. Não precisa. Não precisa falar de Elisângela e Demétrio. Só fala que Jesus está aqui. Se você falar que Jesus está aqui, será o suficiente para alguém entrar aqui e ter sua vida transformada. Elisângela e Demétrio são anônimos, desconhecidos na terra. Nem tem muito seguidor. Mas Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele está aqui. Ele vive aqui nesta igreja. Só Ele pode libertar. Anuncia Ele. Onde estão as Marias que estão sendo chamadas para anunciar Jesus? Vamos lá? Vamos louvar Ele? Você pode levantar sua mão e se preparar para a ceia. Você pode, enquanto nós vamos louvar esse episódio, essa passagem, haverá um selo na tua testa renovando o teu chamado. Saia daqui hoje com um único objetivo. Em junho, Senhor, eu vou ganhar pelo menos 3 almas para Jesus. Eu vou ganhar pelo menos 3 almas para Jesus, referente aos 3 dias da história da cruz. Quem pode aliançar comigo isso? Eu vou evangelizar. Eu vou trazer para esse lugar aí. Quem vai se responsabilizar em convencer, em salvar, é o Senhor, Espírito Santo. Vamos louvar o Senhor. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena, chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Desapareceu, o corpo dele não está mais lá. Então Maria se volta para trás, creio eu já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, pra eles começarem, Maria, a sorrir. Fala pra eles que ainda não acabou, diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado ressuscitou.
sepulcro se abriu e nada veio tirar seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é. Ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, porque Ele vive. Jesus está vivo. Nós somos Posso testemunhas. crer O no amanhã está nas mãos dele, aleluia. porque Ele Nós cremos que Ele está vivo e que Ele está aqui nessa noite. Ele nos prometeu. não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida nessa noite Ele quer salvar também. Acabei de saber que tem uma pessoa que quer voltar para Jesus. Oh, glória! Você acha que eu ia terminar essa pregação assim como Ele fez na vida de Maria e de tantos aqui? Ele quer transformar e libertar nessa noite. Você entrou aqui e ouviu essa palavra e talvez você ainda não entregou sua vida para Jesus. Você nem pode ser testemunha ainda porque você ainda está preso a algumas coisas. Hoje Jesus quer entrar, Ele está batendo na porta do teu coração. E se você abrir, Ele vai entrar e vai fazer a mesma transformação que fez na vida de Maria. Eu quero saber se há alguém aqui que gostaria de entregar sua vida para Jesus. Pastor, eu nunca aceitei Jesus, ou eu estou desviada do caminho dele. Se há, levanta a sua mão, só acende a parte de fundo, por favor. Tem uma alma aqui para o céu.
Já aplauda o Senhor e faz festa, irmão. Faz festa por uma alma que está voltando para os caminhos do Senhor. Está voltando. Tem um jovem vindo aqui também. Vamos aplaudir ao Senhor. Hoje é noite de decisão. Não acredito, Vicente. Oh, Jesus. Hoje é noite de decisão, irmãos. Hoje é noite de Jesus salvar. Jesus, vem vindo mais uma alma para o Senhor aí. Vamos aplaudir ao Senhor. Hoje é noite de salvação. Jesus quer transformar vidas aqui nessa noite. Aleluia. Oh, glória. Seja bem-vinda, minha linda. Oh, Jesus. Aleluia. Jesus está alcançando a sua vida hoje. Oh, glória. Fica aqui do ladinho dela. Mais uma alma aqui para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, que alegria! O Vicente está entregando a vida para Jesus. Oh, glória! Oh, glória, Jesus! Aleluia! Oh, glória! Quem é esse jovem? Oh, é lá da empresa do André? Seja muito bem-vindo, meu querido. Deus abençoe você. Está voltando para Jesus. Deixa eu te dar um abraço. Como você chama? Como você chama? O Adriano é seu amigo? Nosso amigo, agora é da nossa família, não é nem só amigo. Que bênção! Tem mais alguém que queria tomar essa decisão? A decisão mais importante da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo, quando ele vai entrar na vida de alguém, ele não pede licença. Quando ele entra com os vícios, quando ele entra com a destruição, quando a pessoa dá por si, já está acontecendo. Jesus é diferente. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ele é educado, ele não vai te forçar nada. Ah, mas eu no meu coração. Não dá para ser no coração. Porque a Bíblia diz que se no teu coração você tem que crer, mas com a tua boca você tem que confessar para ser salvo. Você tem que dizer: eu quero entregar minha vida para Jesus. Porque quando você toma essa decisão, há uma marca de Jesus sobre você. E a partir dali você passa a ser propriedade exclusiva dele. Satanás não tem mais poder na sua vida. Então é muito espiritual. Você tem que dar essa legalidade para Cristo entrar. É a decisão. Esses irmãos que estão aqui, depois eu vou saber se estão reconciliando ou aceitando Jesus, estão decidindo publicamente. Então o céu e o inferno estão vendo. E a partir de agora eles estão guardados por Jesus. Então se você está aqui, você pratica, você vai em culto, você visita a igreja, mas a decisão da salvação, ela precisa ser tomada. Não dá para ser um simpatizante. Você tem que ter o teu nome escrito no livro da vida. E aí é a decisão que vai fazer isso acontecer. Então hoje você está ouvindo uma palavra evangelística da salvação que Cristo comprou para você naquela cruz. Não importa como você entrou. Você pode ter entrado aqui cheio de pecado, de falhas, que talvez se você falar para a pessoa do lado vai ficar horrorizada. A pessoa do lado não precisa saber. Jesus te conhece. Foi Ele que te trouxe aqui. Ele te ama como você é. E Ele quer fazer uma obra na tua vida. Então se alguém, você talvez sentiu no teu coração, mas ficou constrangido, eu quero repreender todo impedimento agora. Toda barreira. Tudo que te impede de viver o que Deus te trouxe para viver aqui. E que você consiga tomar a sua decisão. Há alguém que gostaria de entregar a sua vida? Levanta a sua mão, não deixa para amanhã não. Você nem sabe se o amanhã vai chegar. Nós não temos o poder do amanhã. O amanhã não nos pertence. O dia é hoje, a hora é agora. Pastora, mas eu estou meio enrolado na minha vida. Pastora, eu entrei aqui, estou num BO. Deixa isso para lá. Jesus te conhece, Ele está te convidando à salvação. Há alguém que gostaria de entregar para mim orar junto com eles? Ou alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Você cresceu no Evangelho, mas você se desviou. Hoje Jesus quer te dar a oportunidade de entregar, de voltar para os caminhos do Senhor. Quero chamar o pastor aqui, por favor, traz o microfone dele. Ele que vai fazer a oração. Enquanto ele sobe, ainda há a chance de você levantar a tua mão e mudar, não só a tua realidade aqui, mas o teu destino eterno. Há alguém que gostaria? Dê um sinal
sinal com a tua mão, senão nós vamos orar e conhecer os novos integrantes da nossa família. Não há mais ninguém? Então que você possa ter uma nova oportunidade em nome de Jesus. Nós vamos estar aqui. Obrigada. Aqui chegou o tão sonhado dia. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ai, ó. Que coisa linda, que coisa linda. O Vicente está entregando a vida para Jesus. Como você chama, minha querida? Camila está voltando para o Pai. Ô, Camila, nova história, novo tempo sobre a sua vida, viu? Um dia eu tomei essa decisão também. Saí, voltei. Jesus fez algo lindo na minha vida e vai fazer na sua. Vai fazer na vida do Leandro também. Outro Leandro para nós. Nós já temos um Leandro aqui. Leandro, tem 2 Leandros aqui, na verdade, né? Leandro Damião, Leandro do Grinho, Leandro Lopes chegando. Que bênção, Leandro. Voltando para Jesus. Seja muito bem-vindo, viu? Que a sua nova história seja incrível, e será. Porque voltar, o filho pródigo voltou e a mesa estava posta. Hoje o Senhor tem uma mesa posta para o Adriano também, né, Adriano? Voltando para Jesus também. Que bênção, queridos. Pastor, assume aqui e vem conhecer os nossos novos filhos que o Senhor nos trouxe. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Nós estamos felizes pela obra que o Senhor está fazendo aqui nesta noite. Som, obrigado. Por quê? Porque a Bíblia, ela diz que há uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando um filho que está afastado volta para a casa do Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo festejam, comemoram, se abraçam e se alegram. Mas não é só no céu que os anjos se unem para festejar. Nós aqui também nos alegramos muito por vidas que chegam aos pés do Senhor Jesus. E nessa noite o Espírito Santo convenceu e fez uma obra na vida dessas pessoas que estão aqui no altar. E nós nos alegramos, festejamos, subimos, abraçamos, porque nós sabemos o quanto essa alma tem valor. O quanto essa alma foi cara para Jesus. Ela custou o mesmo preço que eu custei e que você custou. Por isso, nós sabemos que o que está acontecendo aqui é uma obra do Espírito Santo de Deus. Eles são as provas de que o Espírito Santo está neste lugar, convencendo do pecado, da justiça e do mundo. E nós vamos orar agora. Eles vão receber a primeira oração na vida deles. E você vai ser o intercessor agora pela vida desses amados irmãos. Esse lado, aceitando. E aqui, reconciliando. Então nós vamos orar agora. O Vicente. E aí, meu querido? Deus abençoe. Parabéns pela sua decisão. Coloque a sua mão no coração, Vicente. Repete comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu te aceito e te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Me fortalece nos teus caminhos até o dia da sua vinda. Amém. Amém? Vocês que estão aqui, tudo bem? Como você chama? Camila, o Leandro, eu já decorei, e o Adriano. Olha, tô bom de memória, hein? Deus abençoe sua vida. Eu quero que vocês coloquem a mão no coração. Camila, Leandro e o Adriano. Repetem comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu estou voltando para a sua presença. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, e me levanta, me justifica, me restaura e me fortalece nos teus caminhos até o dia da sua volta. Amém. Vamos orar? Estenda as suas mãos. Senhor Deus e Pai, é com muito amor a Deus que nós te agradecemos, Senhor,
Obrigado porque o seu amor é o motivo principal dessa alegria. Porque a boa palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu o seu único filho para morrer por nós. Obrigado porque nem o céu na sua grandeza foi capaz de deter esse amor. Obrigado, Senhor, por derramar esse amor. Obrigado, Jesus, por morrer na cruz do Calvário por nós. Obrigado pelo teu corpo que foi moído, teu sangue derramado. Obrigado, Jesus querido, porque o Senhor morreu e ressuscitou dentre os mortos. Obrigado porque o Senhor não nos deixou órfãos, foi para o Pai, mas nos enviou o Espírito Santo. E nesta noite, Espírito Santo, nós te agradecemos pelas vidas que o Senhor tocou, convenceu, para que pudesse haver aceitação e reconciliação. Obrigado, Espírito Santo, por falar. Obrigado, Espírito Santo, por visitar. Obrigado, Espírito Santo, por operar em cada coração. Senhor, nós te agradecemos por esta obra linda, maravilhosa. Obrigado, Senhor. Abençoe a vida deles agora, fortalece eles, firma-os nos seus caminhos, Senhor. É o que nós oramos, pedimos e agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, dê a Ele a sua melhor salva de palmas, por louvor e gratidão, pois o Senhor nesta noite está salvando, libertando, resgatando, perdoando e reconciliando. Deus abençoe em nome de Jesus. Se você puder depois, você venha dar um abraço neles no final do culto, parabenize eles pela decisão deles. É muito importante agora eles serem amados e que você possa demonstrar esse amor para cada um deles, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, glória a Deus. Aleluia, noite de festa, aleluia. O céu está em festa e a terra também. 4 almas na presença do Senhor. A Ele seja toda a glória, todo louvor. Sejam muito bem-vindos à nossa família. Amém, queridos? Nós vamos passar para a Santa Ceia do Senhor agora. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos para nós orarmos. A ceia, ela é o ápice da salvação. Ceia é noite de renovação de aliança. Hoje a gente fala para Jesus de novo que mais um mês nós queremos amá-lo, servi-lo de todo o nosso coração. A ceia aqui na igreja, ela é para quem é batizado nas águas. Daqui a pouco vem vindo um novo batismo. Talvez você está aqui e não se batizou ainda. Em breve você vai poder dar o seu nome. Se você ainda não se batizou, se você está vivendo uma realidade de estar amigado, corrija a sua situação, arrume a sua vida, vai lá, casa no cartório, faz algo rapidinho para você poder participar da Santa Ceia. Se você é de outra igreja, está nos visitando, mas está em paz com Deus, com a sua igreja, com o seu irmão, fique em paz para participar conosco. Hoje nós estamos diante da mesa mais importante que existe, que é a mesa do Pai. O que nós vamos fazer aqui agora é orarmos, e esses elementos que completam, que simbolizam o sangue e o corpo de Cristo que foi moído por nós, por ora representado por um pedaço de pão e um pouco de suco, agora para nós se tornará o ato mais sagrado, porque agora se tornará o corpo e o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Então que essa ceia, ela traga renovo, ela traga fortalecimento, ela traga santidade para a sua vida. Que esse mês você seja renovado pela ceia e que a sua união e comunhão com Jesus seja estreitada nessa noite. Talvez você entrou aqui e disse: eu não vou tomar ceia hoje porque eu estou com um probleminha com a mulher, estou com um probleminha com uma pessoa. Faz o conserto agora com Deus e após ir embora, faz o conserto com a pessoa. Não deixa de tomar. Vai que amanhã Jesus te chame e você parta daqui para a eternidade. Então a hora de se consertar é nesse momento. Pastor, essa semana eu falei, dei uma mancada. Pede perdão e não faça mais. E participe da ceia se você já participava. Não deixa nada roubar esse momento da sua vida. As pessoas menosprezam ceia, saem no dia da ceia, não vêm no culto.
Eu xinguei o cachorro, não vou tomar ceia. Pede perdão para Deus por ter xingado o cachorro, mas não abra mão desse momento tão glorioso, que é um mandamento que Jesus disse: fazer isto em memória de mim. É uma ordem que a gente tem que obedecer com todo o nosso coração e com toda a honra do nosso coração. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. E se você tem algo para pedir perdão, peça. Se é para alguém, corrija depois. Faz o conserto primeiro com Deus e depois faz com essa pessoa. Querido Deus e eterno Pai, eu quero orar nesta hora diante da mesa. Primeiramente te agradecer por essa morte e morte de cruz. Obrigada, Jesus, por cada gota derramada por amor de nós. Obrigada pelo perdão que nos foi ofertado por causa desse sangue derramado. Hoje nós recorremos a Ele novamente, Senhor. Recorremos a esse perdão novamente. Diante da ceia, colocamos a nossa vida, Senhor, e te pedimos, nos lava, nos purifica. Se falamos, se fizemos, se agimos de forma que te entristeceu, nos perdoa, Senhor. E aqueles que estão trazendo à memória algo, um fato ocorrido, uma situação, perdoa, Senhor, dá força para não praticar mais, para consertar o erro, para pedir perdão também, não só para o Senhor, mas para alguém, para consertar com a esposa, com o amigo, com a mãe. Mas que nada nos roube o privilégio deste momento, que é participar do corpo e do sangue de Cristo. A partir de agora, Senhor, eu abençoo e consagro a Ti o pão e o cálice. Que haja cura a cada um que tomar. Que haja libertação, salvação, renovação, fortalecimento espiritual. Para nós adentrarmos mais um mês na Tua presença, pela Tua infinita graça e misericórdia. Eu abençoo e consagro o pão e o cálice. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A ceia vai passar. Irmão Sandoval, você vai poder tomá-la nas suas mãos. E aí esquece conversar. É hora de você adorar o teu Salvador. Aí depois que você pegar, você pode aí orar, louvar, fechar o teu olho. Mas por hora, enquanto não pega, fica com o olho aberto, porque senão a ceia vai passar. Acende a luz, por favor, né? Não fica muito escuro para os diáconos. Muito obrigada.
hoje pra sempre reinará. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele seja toda honra, a Ele seja toda glória, a Ele seja todo louvor. Poderoso, poderoso, poderoso. Esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso, Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome Ele é invencível. Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre Reina reinarás. soberano, poderoso. O teu reino jamais terá fim. És o Senhor dos senhores. És o dono da nossa vida. És a razão da nossa existência. És o motivo da nossa alegria, Jesus. És invencível, Poderoso. hoje pra sempre reinarás. Aleluia. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Quem pegou a sua ceia aí? Já tirou aquela foto oficial lá? Sabe aquela foto que eu falo? Vai, já começa a propagar Jesus nas suas redes sociais. Alguém vai ficar curioso saber que foto é essa. Você que está com o marido, ó, põe o dedinho junto aí. Eu acho tão bonito quando os casais fazem isso. Mais uma, amor, nós juntos, para a glória de Deus. Renovando a aliança com o Senhor e renovando a nossa aliança. Marca a igreja que os seus amigos vão ver. Nossa, é lá que ele está indo. Marca, querido. Marca o lugar que tem alimentado a sua vida, que Jesus está. Para que todo mundo veja que você toma a santa ceia do Senhor. E que alguém pergunte, o que é aquilo que você estava estendendo? Aí é a hora de você falar da sexta, do sábado e domingo e anunciar. Eu estava tomando o que representa a morte de Jesus por mim, a santa ceia. Ele morreu por mim, sua carne foi moída por mim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E em breve ele vai me levar a morar com ele. Pronto, aí ó, você já pregou, amém? Publique mesmo, publique nas suas redes. Fale de Jesus o tempo todo. Seus status, sua internet tem que ser usada para apontar Jesus. Estende aí agora. Senhor, aqui estamos na sexta santa ceia do Senhor. Já ungimos, já consagramos. E agora nós vamos de acordo com a palavra. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então Ele vai vir. Quem sabe a de julho já não seja mais pastores te dando, seja o próprio Senhor dos Senhores. Quem sabe em julho a gente já não esteja na mesa do Cordeiro nas bodas. Mas se não for,
que você esteja aí no mesmo lugar, com a mesma comunhão e com a mesma esperança, até que Ele venha. Em memória dele, todos juntos, comamos o pão e bebamos o cálice. Oh, glória. Agora é hora de dar glória a Deus e aleluia. Louvado seja o Senhor. Agora é hora de você dobrar o seu joelho e não pedir nada. A única coisa que você vai fazer é agradecer por estar aqui, por estar ouvindo a palavra, por estar firmado na rocha, pela tua família que está aqui, ou se não está, que possa estar. É o único pedido que você pode fazer. Agradeça pela sua igreja, agradeça pelos seus pastores, agradeça pelos louvores, pela palavra. Não pede, se for pedir que seja forças para continuar nesse caminho. Se for pedir que seja que mês que vem teu marido, teu filho, alguém que você ama e quer, esteja aí em breve também tomando a Santa Ceia com você. Mas agora é hora de agradecer. De águas vivas, brilhante como cristal, e do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu